A história começa com a Gino, uma estudante que tá lá toda encantada assistindo o Yukan treinando. E olha, tá na cara que ela é afim dele. Quando ele termina o treino, ela até pensa em ir lá entregar uma toalha, mas trava na hora, cheia de nervosismo. Só que aí, ela ouve uma amiga zoando ela tipo, vai lá, apaixonadinha, e mesmo sem coragem, ela se aproxima. O Yukan percebe que ela estava vindo na direção dele, mas antes que algo aconteça, ele sai com um amigo para comer alguma coisa. Nesse momento, a gente descobre que tanto ele quanto o amigo são considerados os mais gatos da escola. Mais tarde, Yukan vai até onde a Gino tá sentada e senta com ela para comer. A menina fica super nervosa, tenta disfarçar e fala que vai embora. Mas quando tenta levantar, acaba tropeçando e cai no chão. Ele logo se preocupa, pergunta se ela tá bem, mas ela finge que tá tudo certo e sai correndo, claramente envergonhada. Nesse momento, a gente vê que a Gino carrega uma cicatriz na perna, que provavelmente é o motivo do bullying que ela sofre. Ela começa a se lembrar das vezes em que foi zoada por isso e torce para que o Yukan não tenha notado. Mais tarde, ela aparece escrevendo num caderninho o que parece ser um desabafo, que queria juntar todas as pessoas que têm uma vida boa e jogar tudo no fundo do mar. Quando o dia escolar termina, ela tenta ir embora com a amiga, mas a garota diz que não pode acompanhá-la. É aí que o Yukan aparece e se oferece para levá-la em casa. Os dois pegam o trem juntos e, sem perceber, a Gino deixa cair o caderno onde escreve seus pensamentos. No dia seguinte, na escola, ela não consegue parar de olhar para o Yukan. E quando ele entrega a prova para ela, junto vem um bilhetinho convidando a Gino para encontrá-lo no terraço da escola. A Gino fica toda nervosa com o bilhete. Ela até imagina, será que ele quer se declarar para mim? E mesmo morrendo de medo, decide ir até o terraço. Quando chega lá, encontra o Yukan esperando por ela, com o caderninho dela nas mãos. Aquele que ela tinha deixado cair no trem. Ele entrega para ela e, meio sem jeito, pede desculpas por ter lido o que estava escrito. Fala que agora sabe tudo sobre ela. A Gino tenta sair dali, mas tropeça de novo e machuca a perna. Ela fica ali sentada, com cara de quem quer desaparecer do planeta. E quando finalmente consegue conversar com ele, solta um desabafo, que não consegue se declarar porque tem medo de ser rejeitada. Mas aí vem a virada. O Yukan pega o caderno dela com as duas mãos, olha nos olhos dela e confessa que também gosta dela e que queria ter dito isso há muito tempo. A Gino fica em choque. Ela não acredita que o cara mais lindo da escola tá ali dizendo que ama tudo nela, até o que os outros chamam de esquisito. Eles trocam declarações ali mesmo, e a Gino finalmente confessa seus sentimentos também. Mas claro, o momento fofo não poderia terminar normal. Ela tropeça e cai na água, e o visual dela fica todo zoado. Mesmo assim, o Yukan cai na risada e se diverte com a situação. E o melhor, a Gino também. No dia seguinte, os dois já aparecem tomando café da manhã juntos. Mas enquanto isso, outras meninas da escola começam a cochichar, se perguntando o que o Yukan viu naquela garota esquisita. E quando a Gino passa no corredor, algumas dessas meninas começam a zombar da aparência dela, falando que ela é feia. A Gino escuta tudo, mas não reage, só abaixa a cabeça e continua andando. Mais tarde, durante uma atividade em grupo, uma das garotas que a zoou empurra ela em cima de um bolo. Finge que foi sem querer, mas a Gino sabe que foi de propósito. Ela se irrita, perde a paciência e parte pra cima da menina. As duas começam a discutir e o Yukan, que tá vendo tudo, começa a rir da cena. Ele até tenta intervir, mas tá claramente se divertindo. Depois dessa confusão toda, a Gino decide levar o Yukan até o restaurante do avô dela. Lá ele conhece o senhor que criou a Gino depois que os pais dela morreram. Durante o papo, Yukan faz questão de dizer para o avô que gosta muito da Gino e promete cuidar bem dela. O avô até se emociona e os três acabam jantando juntos. Numa vibe bem família. Mais tarde, a Gino vai até a cozinha para pegar um projeto que estava trabalhando, mas de repente ela cai no chão e não consegue mais se levantar. Todo mundo se desespera e corre com ela para o hospital. O médico examina e diz que aparentemente não tem nada demais, que ela só tá com a mobilidade um pouco fraca, mas vai voltar ao normal. A Gino tenta agir como se estivesse tudo bem, dizendo para todo mundo que tá se sentindo ótima, mas por dentro ela tá com medo. No caminho de volta, ela até fala pro Yukan que não precisa de tanta preocupação, que tá tudo sob controle. Pouco depois, ela passa na casa de um amigo para pegar um colar que tinha deixado lá. Só que no meio do caminho, a mão dela para de se mover do nada e
ela cai no chão. O detalhe é que o Yukan estava por perto e viu tudo, mas sem que ela percebesse. Ele fica super preocupado. Mais tarde, a Gino encontra o Yukan e tenta fingir que tá tudo bem, mas aí ela cai de novo e dessa vez não consegue mais mexer a perna. O Yukan tenta levá-la para casa, mas ela recusa e diz que vai com a amiga. Depois, vai direto para o hospital fazer um monte de exames. É aí que os médicos desconfiam de uma doença rara que, com o tempo, pode fazer o corpo dela parar de responder. Eles ainda não têm certeza e pedem para esperar os resultados. Enquanto isso, a Gino fica obcecada pesquisando sobre a tal doença. Descobre que é algo super raro e, infelizmente, não tem cura. Mesmo assim, ela tenta continuar a vida. Vai para a escola usando muletas e observa de longe os amigos brincando, tentando disfarçar a tristeza. Um dia no trem, ela escreve em seu caderninho uma nova lista de desejos. Entre eles, caminhar com o Yukan, visitar Tóquio, participar de uma competição da escola, comprar um presente pro avô, mas quando chega na estação, percebe que não consegue levantar, tenta se mexer, derruba as muletas e simplesmente não sai do lugar. Enquanto ela ainda tá caída ali, na estação, o avô liga pro Yukan, todo preocupado, avisando que a Gino ainda não voltou para casa. O Yukan sai correndo de bicicleta para procurar por ela. Ele encontra a Gino sentada perto dos trilhos do trem, completamente perdida, sem conseguir se mover. Quando chega perto, ele vê o caderninho com os desejos dela e lê tudo. Ali, ele entende o quanto ela tá lutando contra o medo de perder os movimentos de vez. Ela só quer realizar essas pequenas coisas antes de ficar completamente imóvel. O Yukan fica emocionado e diz que vai estar com ela até o fim, que não vai desistir. No dia seguinte, ele aparece na casa dela com o caderno nas mãos e promete que vai ajudar ela a realizar todos os desejos, um por um. Já leva a Gino para participar de uma corrida na escola. Os dois correm juntos, mas no meio do caminho ela tropeça e cai. Desanimada, diz que não vai conseguir correr nunca mais, mas o Yukan não deixa ela desistir. Levanta ela, incentiva, segura firme, até que com muito esforço, a Gino cruza a linha de chegada. E aí, algo incrível acontece. Os alunos da escola começam a aplaudir de pé. Até as meninas que zoavam ela antes agora estão emocionadas, batendo palmas. Algumas até se arrependem, claramente tocadas com a força dela. Dias depois, a Gino vai ao médico com o avô. Os exames ficam prontos e o diagnóstico é confirmado. Ela realmente tem aquela doença degenerativa rara. O médico explica que a doença ainda não tem cura, mas que talvez, com o tempo, desenvolvam um tratamento. Ele pede que ela não perca a vontade de viver. Depois disso, a Gino para de ir para a escola. Fica em casa, passando os dias mais quieta e abatida. Um dia, o avô a encontra chorando sozinha e começa a chorar com ela. A situação é tão séria que ela nem consegue mais se alimentar direito. O corpo dela está começando a parar de responder completamente. Enquanto isso, o Yukan percebe que ela não apareceu mais na escola. Vai até a casa dela e quando vê a Gino em silêncio, chorando no colo do avô, ele entende tudo. Ela confirma o que o médico disse. A doença vai tirar todos os movimentos dela. O Yukan fica abalado, mas diz que vai cuidar dela, que quer levá-la para outro hospital. Mas a Gino recusa. Ela sabe que não tem cura e diz que não quer mais passar o tempo em hospital, que só quer viver o que puder viver. No dia seguinte, o Yukan vê a Gino se despedindo da melhor amiga e percebe que ela está tentando se afastar das pessoas aos poucos. Ele se isola num canto sem conseguir segurar a emoção e começa a gritar de frustração sozinho. Mais tarde, ele vai até a casa do avô da Gino e diz com firmeza que quer levar ela para passar um tempo com ele. E assim, os dois saem para dar uma volta, brincar, se distrair, e por um momento ela volta a sorrir de verdade. Em outro dia, eles se encontram no restaurante da avó da Gino para comemorar o aniversário de uma das amigas. Mas a realidade volta rápido. Num dia comum na escola, a Gino diz para a amiga que vai até o banheiro e pede ajuda. Só que ela não consegue chegar a tempo e acaba se urinando ali mesmo, no meio do caminho. Cai no chão, arrasada. A amiga, preocupada porque a Gino tá demorando, vai atrás dela. Quando encontra, a Gino não quer nem que ela se aproxime. Mas a amiga entende na hora o que aconteceu e, sem julgamentos, acolhe ela. Fica ali do lado, tentando confortá-la.
No dia seguinte, o Yukan vai até a casa da Gino de novo, querendo saber por que ela sumiu da escola. O avô conta o que aconteceu, que a doença está avançando, que ela perdeu o controle dos movimentos e que agora não quer ver ninguém. O Yukan fica sem palavras, mas o que ele não sabe é que a Gino estava ouvindo tudo do quarto. E apesar de estar se escondendo, ela fica tocada com a preocupação dele. Mais tarde, a Gino recebe uma mensagem de um número desconhecido. Era alguém que também sofre da mesma doença que ela. A amiga revela que foi ela quem passou o número da Gino para essa pessoa, que quer muito encontrá-la. A Gino topa ir, mas quando chega lá descobre que tudo foi um plano. Quem está esperando por ela é o próprio Yukan. Ela tenta fugir, dizendo que não quer que ele sofra ao lado dela. Mas a amiga insiste. Você não precisa afastar quem te ama só por medo. E com isso, a Gino aceita conversar com o Yukan. Eles vão visitar um homem que já está em estado avançado da mesma doença. Ele só consegue se comunicar por um programa de voz no computador, mas mesmo assim, ele é bem humorado e acolhedor. Durante a conversa, o Yukan ouve da cuidadora do homem algo que o abala. Ela diz que cuidar de alguém nessa condição é algo que exige demais, que ele talvez não esteja preparado para isso, e que a Gino seria mais feliz se ele se afastasse, para não se tornar um peso para ninguém. Depois daquela visita, a Gino volta para casa pensativa. Conversa com o avô e conta que o Yukan fez um convite. Ele quer levar ela para Tóquio. O avô fica preocupado. Ele sabe das limitações da neta e teme que isso acabe piorando o estado dela. Mas a Gino, com firmeza, diz que quer ir, que quer viver aquele momento ao lado do Yukan. Eles então viajam juntos. Durante o passeio, eles caminham lado a lado. Ou melhor, o Yukan caminha e ajuda a Gino, que está cada vez mais cansada. Chega um momento em que ela simplesmente não consegue mais andar, e aí ele a carrega nas costas, leva ela até um lugar lindo, onde eles observam as estrelas. E por um instante, tudo fica em paz. Os dias passam. O Yukan começa a levar a Gino para a escola numa cadeira de rodas. Ele cuida dela com carinho, tá sempre por perto, ajudando com tudo, e é nesse clima que ela decide fazer algo importante. Chegando na sala, a Gino pede a atenção de todos os colegas. Diz que quer contar sua história. Ela revela para todos que tá com uma doença rara e degenerativa, que com o tempo vai parar de conseguir se mover completamente, mas que mesmo assim quer continuar vivendo com eles até o último dia. Que o maior desejo dela agora é se formar junto com todos. A sala inteira fica em silêncio, mas aos poucos cada aluno começa a reagir com emoção, alguns choram, outros sorriem e todos apoiam ela. Dizem que vão estar com ela até o fim, que ela não tá sozinha. Mais tarde, o dia da formatura chega. Todos os alunos estão prontos, mas a Gino não aparece. Ela está internada no hospital e não consegue participar da cerimônia, mas o Yukan não deixa barato. Vai até o hospital, encontra a Gino e recebe do avô a notícia de que ela está estável e pode sair por um tempo. Ele então leva ela de cadeira de rodas até a escola. Quando chegam lá, surpresa! Todos os colegas, os professores e até o diretor estavam esperando por ela. Organizaram uma formatura só para que ela pudesse participar também. A Gino fica sem palavras, com os olhos cheios de lágrimas, chora de felicidade. E o Yukan tá lá do lado dela, com aquele sorriso orgulhoso por ter ajudado a realizar o maior desejo dela.